Olá, eu sou a Jéssica Correia. E eu sou o Thiago Guimarães. E esse é o último episódio do podcast de Verônica Mars aqui na HBO. Ah, gente, não fala isso pra mim. Eu não vou nem falar o textinho de sempre, assim, do jeito que ele é, porque eu tô, assim, arrasada. Emotiva, arrasada. Frangalhos. Brasil, I'm devastated. Sad in Brazilian, nesse momento. Meu Deus. Nossa, eu tô muito arrasado também. Eu tava deitado no chão agora, esperando você chegar. Aqui no nosso estúdio. Exato. Mas assim, antes de qualquer coisa, você quer me dar um conforto? Vai lá no meu Instagram ou no Twitter. Lá eu sou a Jéssica Correia. Vai no meu também, que eu tô precisando de um abraço, de um conforto, de um like. O meu Instagram é Hora Thiago. E eu tô no Twitter como Hora Porra. E mas vai mesmo, porque a gente tá nas últimas aqui. Nas últimas, eu estou aqui. Não tem condição da gente sobreviver mais. Não, primeiro, por tudo que aconteceu, e segundo, porque acabou. Exato. Assim, né? Acabou a temporada e a gente não vai ter mais episódios pra comentar depois disso. Então, assim, e além da tragédia que foi, né? Lembrando que a gente precisa lembrar agora que quem não viu esse episódio, corre lá pra ver primeiro, porque Exato. Assim, é o final, tá? Então, assim, a gente vai falar informações literalmente bombásticas e metaforicamente também. É isso, né, Jéssica? Eu acho o seguinte, a primeira coisa que eu quero falar aqui hoje é como fomos inocentes, né? Nossa, fomos. Eu tava lembrando de todas as coisas que a gente teorizou aqui, desde o primeiro episódio, tantas coisas que a gente imaginou que podia acontecer, que podia ser, que podia não ser. Eu lembro que eu falei no episódio passado, eu falei assim, eu tô meio desconfiado da Mary. Eu achava que a Mary era criminosa. Em algum momento isso passou pela minha cabeça que podia ser ela. E a gente fica doida, né? Achando que é todo mundo. Nossa, exato. E assim, coisas do tipo... Ai, eu quero o Leo de volta, eu quero o Leo com a Verônica. Você tem certeza? Ai, que difícil, gente, que difícil. E eu achei tão engraçado que enquanto eu assistia, eu tava lembrando da gente conversando como a gente dispensou a teoria de que era o Pen, né? A gente falou assim, nossa, imagina! Óbvio que não. Imagina se é esse cara. Imagina, pelo amor de Deus. Exato. E é isso, né? A surpresa é que não teve surpresa. É realmente a informação que a gente tinha... Era a informação mesmo, era ele. E a única informação que a gente teve a mais foi o desenrolar da trama do crime lá, do adolescente que morreu, do Patrick. E aí teve a historinha completa, que fechou a história. Mas, assim, não teve grandes informações a mais nesse episódio. Assim, e eu acho que o mais doido é porque na hora que é inserido, né, o caso dos adolescentes, a gente fala, alguma coisa tem, porque foi inserido na reta final, né, então... Algo relacionado tem. E é muito doido pensar que tem a ver com bullying, né? Que é algo muito presente em Neptune desde sempre. Não, e é um bullying também, tem a ver... O cara era entregador de pizza, né? Então, os moleques lá zoando com o cara que foi entregar a pizza, assim. Então, é muito... É a cara de Neptune, né? É a cara de Neptune. É muito a cara de Neptune. E, realmente, assim, é tipo... Se a gente for considerar o jeito que a gente tava mapeando essa história desde o primeiro episódio, que a gente tava assim, eu acho que é isso aqui. A gente fazendo aquele mapa completo, né? Do jeito que a trama foi se desenrolando aqui, com todos esses núcleos, tantos personagens, a gente até ficou confuso várias vezes com tanta informação, e no fim era bem simples, na verdade, não era essa conspiração toda que a gente estava imaginando. Sim. Era mais simples, tinha o elemento, né, esses personagens não foram jogados ali à toa, eles foram importantes, mas não era essa conspiração toda que a gente estava imaginando que poderia ser. É porque a história, né, dos casos de Verônica Mars, eles sempre são muito grandiosos, envolvem conspirações. E de uma certa forma, a gente até falou no primeiro episódio sobre como a série tá mais adulta. E talvez essa resolução bata mais com esse noir mais adulto. Que a vida é assim. Verônica Mars, a vida é assim. Podia ser, né? Nossa, sim. Eu acho, assim. Mas, assim, apesar disso, né, que a gente falou assim, não teve tantas informações, não foi essa conspiração toda que a gente tava imaginando, mas rendeu muita coisa legal. Todo o desenrolar até a gente finalmente prender o Pen foi muito interessante, né? Com todas as iscas que a série trouxe pra gente. Não, é o Don, não sei o quê. E aí a usina abandonada. E não, tem uma bomba no colégio Kane. E aí o jeito que eles inseriram o Jake Kane na história foi muito legal também. Sim, foi. Mas o que eu gostei dessa coisa do Jake Kane é o jeito que eles construíram a cena pra que a Verônica invadisse a cerimônia na hora que ele tá falando. E a primeira reação dele, lá vem a Verônica de novo, estragar meu rolê. Meu Deus, quantos anos, senhora? Nossa senhora, eu acho isso
muito engraçado como eles sempre enfiam os Kane no momento muito inusitado. Eu acho que dessa volta, assim, o que eu gosto muito, que é a cara de Verônica Mars, mesmo estando mais adulta, mesmo tendo várias novas características. Cara, a desigualdade social realmente é o motivo de Verônica Mars existir, assim, né? E tá sempre de formas, às vezes, muito sutis, às vezes muito na cara, mas tá sempre ali, de alguma forma, né? Quer dizer, o cara, a história do Pen, né? Dele ser um entregador de pizza, Sim. E aí tá lá os Spring Breakers, e aí ele tem raiva dos Spring Breakers. Porque, querendo ou não, ele um dia foi um estudante que não foi pra frente, então essas pessoas, né? Então tá tudo ali, de alguma forma, né? São algumas coisas que estão sempre se repetindo na série, e essa é uma das que mais se repete, né? A desigualdade social é muito presente. Antes disso, da gente começar a falar dessas repetições aí, que eu quero muito falar sobre isso, eu quero falar do elefante na sala, né? Que é a morte do Logan. Vamos tirar isso da frente, porque senão a gente vai ficar nesse clima de enterro. Enterro, gente. E aí, é uma coisa tão interessante, porque os mistérios em Verônica Mars, na verdade, eles não são muito importantes. A resolução desses mistérios não é tão importante. O importante mesmo são os rastros e os estilhaços que esses mistérios deixam na vida das pessoas. Das pessoas que moram nessa cidade, e na Verônica, no elenco de apoio, no pai dela, no Logan, em todo mundo. Então, mas olha a marca que ele deixou na vida dela, né? Explodiu o amor da vida dela, quando ela achava que finalmente ia ter alguma paz na vida. O marido dela, recém-marido dela, explode. A Verônica vira uma viúva. O momento que eu fico mais assim é na mensagem que ele manda de sorry pra ela, desculpa, antes do casamento. São muitas tensões, né? Nossa! A gente acha que ele vai largar ela e a série constrói isso, né? Tipo, ele vai largar ela. Ele foi pra terapia. E aí dá a entender que ele tá em dúvida. Ele encontra a Parker na fila do cartório, e aí parece que ele vai repensar alguma coisa. A psicóloga até fala, né? Você é o cachorro que finalmente conseguiu pegar o carro. Porque ele tava querendo casar com a Verônica e a Verônica não queria, finalmente a Verônica quis, e agora? Mas era tudo uma isca, mais uma das muitas iscas que a gente teve nesse episódio, porque a grande questão era a morte dele mesmo, assim. É muito dramático, muito impactante, eu acho muito simbólico do que essa temporada quis dizer pra gente nesses 8 episódios. Eu acho que tem muita coisa aí pra gente esmerilhar. Ai, sim. Não acho que esse momento da desculpa, assim, que ele pede, né, de ter atrasado e todo esse clima, porque foi construído. Eu achei que ele ia fugir, ia dar... Eu achei também. Nossa, eu super achei que ia falar, quer saber? Se eu ficar nesse relacionamento, eu tô perpetuando um sentimento ruim, eu não vou conseguir ir pra frente. Pra mim, é muito dolorida a morte dele, porém, ela é muito necessária. Então, eu acho que realmente eu consigo ficar do lado do showrunner, eu consigo ficar do lado do Rob Thomas nessa decisão. Não, faz muito sentido. Faz muito sentido. Agora, o toque de crueldade é ele explodir, né? Ai, sim, não precisava explodir assim, né? Ai, gente, estilhaços eu na acho que cara faz da muito Verônica. sentido. Eu acho que faz muito sentido, porque o Logan, o arco dele foi completo. Ele era o cara tóxico, um completo idiota lá atrás, lá na primeira temporada. E ele tem uma longa jornada. Parte dela a gente não acompanhou, porque foi, né, nesses anos que a série não existiu. Mas a gente acompanhou ali pedaços dessa jornada. Essa jornada é muito coerente, faz muito sentido. Esse personagem ele foi muito bem desenhadinho, é muito bem feito, um personagem muito bem escrito, que chegou no full circle dele. Não tinha mais o que fazer com o Logan depois. Você consegue imaginar o que se vai fazer com o Logan depois disso? Exato, tá super completo, né? A Verônica que tem agora pra onde crescer. E aí é isso que a gente tem que destrinchar aí. Eu acho que assim, a morte do Logan, de uma certa forma, ela é muito pesada. E assim, uma forma que seria menos trágica era um término, ele fugir, nunca mais aparecer. Só que a gente sempre... seria brega, né? Seria brega, e a gente sempre ia ter esperança dele voltando. Assim, morreu, né? A não ser que vai fazer uma mesa branca, como a gente já falou isso aqui antes. Não, e assim, morreu de um jeito que é tipo... O cara explodiu, assim. Teve estilhaço na janela dela, assim. Então, assim, não tem perigo dele ter sobrevivido ali. Não tem como. Ele morreu, acabou, Verônica... E assim, morreu, e aí já passa um ano depois, pra não ter perigo, assim. Imagina se morreu e acaba, e ainda fica... mas será que ele
tivesse corrido? E se não sei o quê? Tipo, ia ter essa dúvida. Não, morreu, explodiu, 1 ano depois. Ninguém encontrou nada, tipo, continua morto. Não tem perigo dele ter escapado daquela explosão, morreu mesmo. E é uma morte muito simbólica. Uma morte muito simbólica. Eu quero muito falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Eu quero falar um pouco agora sobre algumas coisas que a série repete durante todos esses anos. Então tem uns motes da série muito marcantes. E o primeiro, é o que eu já falei, mas o que eu acho que a gente precisa falar um pouquinho mais disso, é que essa coisa da resolução do crime, que não significa nada. Significa muito pouco ou praticamente nada. Todas essas coisas que acontecem na cidade são um grande pretexto pra revelar a sujeira que existe na cidade, que é quase que intrínseca. Tem uma relação da cidade com a sujeira, com a corrupção, que é quase biológica. Tipo, parece que a cidade não tem como escapar disso nessa cidade. E eu acho que é um reflexo da própria Califórnia também, né? Neptune não existe, porém... Califórnia tem muito essa desigualdade. Tem todos esses elementos culturais e políticos dessa região. É uma cidade fictícia, mas que, né, pega vários elementos de cidades reais também, de toda essa região ali. O Penn foi preso e toda aquela coisa lá, né, todo aquele teatro, toda aquela confusão toda, mas a gente não pode esquecer que o Big Dick foi o ator da primeira explosão. Exato. Foi ele que matou o Perry Walsh. E no final das contas, a gente acaba nem colocando tanta culpa nele porque tiveram outras, né? Mas o cara matou um monte de gente, explodiu o hotel inteiro. Tipo, os malucos. Enfim, um monte de gente ali. O irmão do Maluf ficou sem dedo, né? Ficou hangloso. E aí é isso, assim. Os ricos quase sempre escapam ilesos. Mesmo quando eles são presos, como era o caso do Big Dick, que foi preso lá atrás, né? Ele foi condenado, foi preso. Mas isso não significa nada pra ele. Sim, porque a vida continua aqui fora quando ele sair, o dinheiro tá aqui. O dinheiro tá aí, né? O Aaron Eccles, o cara que matou a Lily, foi preso, mas não foi condenado. Ele foi inocentado pela justiça. O Cassidy, lá da segunda temporada, explodiu o ônibus, estuprou a Verônica, tipo, fez um monte de coisa horrível. E aí ele se matou, ele morre, mas a família segue praticamente inabalada. Tipo, o Big Dick foi preso, mas assim, beleza, vida que segue. O Dick Casablancas, Dickinho. Ele tá lá, continua sendo idiota. Então, pra essas pessoas, a vida segue... Normalmente, né? Não só segue normalmente, como o cara continuou cometendo crimes. Ainda matou gente depois. Exato. E ainda o projeto que ele queria passar, passou. Sim, e no então, final das contas ele ganhou, né? O que ele queria. No final das contas, quem matou uma galera e quem queria destruir os negócios do lugar conseguiu. É um cinismo, né? Eu acho que essa temporada tem um cinismo muito forte em relação aos ricos, em relação à justiça, em relação a qualquer forma de justiça formal, que é uma outra coisa que a gente vê, né? Um outro mote de Veronica Mars, que é essa descrença da justiça, descrença na justiça formal, principalmente. De que não existe justiça. O cara lá, o Aaron Eccles, foi inocentado, matou a Lily, a gente sabe que foi ele que matou, mas ele foi inocentado, mas o castigo dele vem como? Porque o Duncan mandou matar. Exato, né? Mas uma das coisas que eu fico pensando em questão de justiça é muito por que a gente julga errado o que o Evil fazia para ajudar uma comunidade enquanto tinha outras pessoas com tanto, né? Como que era o caso do Big Dick. Assim, no final das contas, eu quero mesmo que o Evil faça tudo o que ele quiser. Eu também. O Evil, Mundinho Evil BR. A fanbase do Evil, sempre. Não, e assim, e os riscos pra ele eram sempre muito maiores, das coisas darem errado. Então, assim, pra ele ser preso, pra o Evil ser preso, a série sempre deixava bem claro o tanto que ele ia perder sendo preso. Sim. Então era um incentivo pra estudo, era, sei lá, um emprego que ele tinha, que ele não podia ser preso. Então tinha uma série de questões, assim, tipo, esse cara não pode ser preso, ele vai perder muita coisa se ele for preso. Uma pessoa que é um ex-condenado, pobre, Sim. ela não simplesmente é reinserida na sociedade. O próprio Clyde fala isso, né? Porque ele fala, eu tenho 60 anos, eu vou sair da cadeia, eu não tenho nada, eu tinha que fazer alguma coisa, porque senão minha vida acabou, né? E eu vejo muito essa coisa de que a única forma de fazer justiça é com as próprias mãos. É o Duncan mandando matar o Aaron, é o Big Dick sendo decepado pelos mexicanos. Tipo, o cara não teve nenhuma consequência pra ele, nem jurídica, nem social, nem política. Sim. Tudo deu certo pra ele. Até quando deu errado, deu certo. Até quando ele foi preso, ele voltou, continua rico. O cara, tipo assim, nada. O cara não tem, tipo, a justiça não significa nada pra essas pessoas. A série marca isso com
com muita força, principalmente nessa temporada. E é tudo muito pesado, né? Uma das coisas que é mais clara pra mim, assim, enquanto há desigualdade social, não há justiça. Não há. Eu acho que é muito... É pra pensar. A gente vai dormir com essa aqui. Mas é verdade, e é muito interessante como série adolescente, Verônica Mars sempre trouxe esses assuntos, mas como série adulta, ela fala, então, tudo que eu mostrei lá atrás continua acontecendo até hoje, inclusive pior, tem pessoas querendo matar todo mundo, pessoas que só pensam no dinheiro. Então, eu acho que faz muito sentido todo o caminho que passou essa temporada, eu acho que ela foi muito honesta consigo mesmo, assim. Eu acho que tem uma identidade própria que parece que tá mais revelada agora nessa temporada, pelo fato de ter sido no outro formato, de não ter mais esse background de adolescente. Né? A gente não sabe como que foi que o Rob Thomas imaginou Veronica Mars inicialmente dentro da cabeça dele, mas a forma como ele vendeu a série pra TV, pra ser exibida na TV, foi como uma série adolescente. Então tinha todas as coisas de uma série adolescente que ele precisou fazer pra manter a série no ar. Mas a gente sabe que o que ele queria fazer era muito mais. Ele queria fazer um neo-noir, ele queria trazer esses temas de desigualdade social, de misoginia. Tudo isso tava ali empacotado como uma série adolescente. E agora, com essa temporada que teve, parece que a série se livrou desse pacote, assim, se libertou desse pacote e conseguiu explorar esses temas mais plenamente. Eu acho que foi muito bem sucedido em alguns aspectos, em outros nem tanto. Então, falando nos nem tanto, eu quero também trazer isso e te perguntar também o que você acha dos nem tanto, porque eu acho importante, como mulher assistindo e como tendo Verônica como uma personagem muito forte, realmente o fato de falar sobre estupro o tempo todo me incomoda muito. E não é pouco, é muito, porque parece que toda a força de uma mulher acaba, ou ela precisa passar por isso pra ser forte. Então eu acho que assim, tem outros motes, tem outras formas de fazer com que uma mulher tenha força e se transforme, sabe? Eu acho que ser escrito por um homem, não ter muitas escritoras na sala pra fazer isso, eu acho que é ruim pra série, sabe? Porque ao mesmo tempo que ela tem vários pontos muito importantes, tem nuances que só uma mulher vai poder te falar. Então, nem tudo é sobre isso. Eu acho que você tem toda a razão de falar isso. Eu acho que faz todo sentido esse questionamento. Eu acho que é um questionamento muito pertinente. Não só em Veronica Mars, mas em construção de personagens femininas na ficção. O que significa ser uma mulher forte, né? Então, na cabeça de um homem branco, tem aquelas fórmulas já meio que prontas. A gente já sabe como é isso. Então, a mulher tem que ser destruída por um homem pra poder ela se reconstruir. Isso é um clichê que a gente viu e já viu muitas vezes. Eu fiquei decepcionado nessa temporada com o núcleo mexicano. Você queria mais? Eu acho que ele se prendeu ao estereótipo racial com muita força nesse núcleo. Eu achei que esse núcleo ia se desenvolver como uma subplot interessante. Eu achei que ia ter alguma nuance ali, mas esses personagens eram simplesmente dois assassinos sanguinários que estavam ali pra matar gente e eles foram lá e mataram gente e foram embora. Achei fraco. Esperava mais. É isso, acho que nem todo mexicano é criminoso, né? Né? E é engraçado como a plot dos mexicanos vem de um lugar que quase desconstrói isso, porque o mexicano que morreu era um menino super estudioso, que super dedicado, que tinha projeto científico e queria estudar, era o único moleque que queria estudar no Spring Break e tal, mas até esse moleque que, enfim, que tem essa desconstrução aí do estereótipo mexicano, até esse moleque tá ligado ao cartel, então assim, quer dizer que, tipo, é bem complicado, assim, então esses personagens eu acho que eles ficaram muito presos a esse estereótipo, eu acho que isso não foi legal, foi um dos pontos mais baixos, eu acho, nessa temporada. Assim, eu acho que até o Rob Thomas tenta se redimir com isso, colocando os Malufs como um ponto de gente poderosa e que seriam estereotipadas, né? Ele faz até uma inversão de valores ali, né? Porque os Malufs são a família rica, privilegiada, e os irmãos da Tony, que eu não lembro como era o nome da família, eu não lembro nem se a família tinha sobrenome, se isso foi citado, né? Mas os irmãos da Tony aparecem como os selvagens, né? Tipo, white trash, americanos selvagens, né? Os pobres, né? A galera que, enfim, que tava mais querendo matar todo mundo. Assim, uma galera, né? A galera mais pobre mesmo, fudida, eram os brancos, e os Malufs eles estão lá como os privilegiados.
privilegiados. Eu achei que os Malufs iam ser um fator complicador muito grande na hora que eles fossem desvendar o mistério. Eu também achei. O cara mandou matar os caras, né? Mandou matar a família da Toni. E aí, enfim, acabou que o desenrolar dessa história foi mais simplório do que antes. Eu quero falar de outra coisa aqui que eu acho importante, que a gente acabou mudando de assunto aqui, mas eu quero voltar pra isso, que é o Big Dick morreu apunhalado por uma espada. Nossa, super samurai. Então, assim, é tudo muito dramático, né? Tipo assim, o Logan explodiu, aí o outro lá com uma espada, foi a cabeça decepada, assim, ficou tudo muito gráfico nessa temporada. E a Mary viu tudo. Sim. Quando eu vi essa cena, eu pensei, nossa, isso vai virar uma coisa muito complicada. Então, fica uma coisa assim, que eu acho, nossa, se tiver uma quinta temporada, eu acho que vai por aí. Assim, pode ser. Desvendar esse crime mas a gente vai falar sobre essas especulações de uma possível temporada mais pra frente. O que eu pensei sobre essa cena, na marca que isso vai deixar nela. Eu fiquei pensando nisso. Tipo, nossa, cara, mulher, assim, primeiro que o pai dela explodiu. E segundo que ela viu o cara ter a cabeça decepada. Então, e aí também é uma forma de criar uma nova Verônica adolescente, né? Que é um novo trauma, né? Com alguém que morreu. Foi nem um pouco sutil a forma do cérebro, assim. Então essa aqui, a conexão espiritual, né, que eu vinha falando lá desde o primeiro episódio, a conexão espiritual da Verônica com a Mary. Eu achei que a Mary ia ter uma grande coisa, mas a grande coisa dela foi que ela roubou o anel. No fim das contas, foi ela que roubou o anel. Eu adorei. Eu também. Eu adorei. Eu achei isso muito bom. Nossa, que bom que você fez isso, porque senão você ia estar com as mãos abanando, você ia ter que vender por uma mixaria o hotel e iam ganhar. Ou ia ter que topar fazer alguma merda muito grande, sabe? Pra poder... E assim, esse anel, de qualquer forma, era só uma herança, era uma coisa mega de ego da família, então assim, antes vai pra uma pessoa que vai fazer um bom uso dele, né? E assim, sinceramente, esses ricos aí, pelo amor de Deus. Rico na cadeia, eu acho. Rico na cadeia. Mas isso é muito doido, né? Que ela tem essa conexão com a Verônica. A série deixa isso bem claro, que eles estão querendo, isso aqui é a Verônica, isso aqui é uma Verônica, isso aqui é uma versão da Verônica. E é isso, assim, uma pessoa definida pela tragédia, a Verônica, né? Essa é a grande coisa da Verônica, uma pessoa definida pela tragédia. Vai tanta coisa que aconteceu na vida dela, e ela se tornou essa pessoa que a gente conheceu nessa temporada, depois de tantos anos, né? Que a gente não... E ela só se afundou, parece, esses anos todos, nessa persona dela, essa pessoa desconfiada, essa pessoa que não consegue criar relação afetiva com ninguém. Ela tinha ela até tinha alguns amigos lá atrás, mas parece que todo mundo meio que se afastou. Assim, eu vou me afastar um pouquinho, tá, amiga? Vou um pouquinho, amiga, vai mais pra lá, que é o Wallace, são essas pessoas, assim. A ausência dessas pessoas, o Evil tá fora da vida dela, o Wallace tá fora da vida dela. Assim, não tá fora totalmente, mas assim, não tem mais o mesmo papel, amigo, né? Não tem mais o mesmo papel. Eu acho isso muito importante. Eu vejo que isso é uma queixa das pessoas, dos fãs, assim, putz, não teve o Wallace, e aí a Mac não apareceu, e tantas pessoas que tinham, né, tanto o elenco de apoio tão grande que tinha lá atrás, e essa galera toda sumiu, deixando no lugar uma nova galera. Eu achei isso muito bom. Eu achei isso um ponto positivo dessa temporada. Você não achou também? Nossa, eu achei demais, porque realmente, assim, no momento em que ela tá naquela situação, você vê que todo mundo que tá perto dela, ela arrasta pra baixo. O pai dela tá sempre em perigo. O Logan, ela tá tentando fazer ele voltar a ser explosivo, sendo que é algo que ele não quer. Então, assim, essa Verônica, que é uma pessoa destruída por dentro por vários motivos, ela também é uma pessoa que acaba destruindo quem tá perto dela. Então, o Wallace foi muito inteligente de não estar mais próximo e criar a vida dele. Por mais que eu ame o Wallace e eu sinta muita falta da presença dele na minha vida pessoal. Né? Eu acho que, assim, a gente só merece mais e mais o Wallace na nossa vida. Ele é um personagem maravilhoso, muito carismático, mas faz todo sentido ele estar um pouco mais afastado da Verônica. Faz todo sentido. Eu gostei muito da presença da Nicole nessa temporada, apesar dos pesares que a gente comentou. Nossa, eu acho que... Da exatamente. história do estupro e tudo mais. Isso. Só que ela foi muito importante pra essa ligação de a Verônica não ter confiança em ninguém e perder possíveis amigas maravilhosas que ela teria pro resto da vida, né? Porque teria sido muito importante pra ela ter uma amiga como a Nicole, mas assim, ela mesma estragou tudo. Foi muito importante ela estragar tudo e perceber que ela estragou tudo, que foi culpa dela. Tipo, eu não tenho essa amiga por minha culpa.
Sim. Eu sou responsável por isso. E a Verônica vai criando consciência desse comportamento destrutivo que ela tem, desse gene destrutivo que ela fala no decorrer do episódio. E ela vai aprendendo algumas coisas. Tem uma outra questão, que é a relação da Verônica com o Logan é meio que invertida, né? Do começo da série até agora, né? No começo o Logan era aquele cara destrutivo e agora parece que o jogo virou, né? Porque ele vira o racional da história. Antigamente era a Verônica que era a Verônica que perdoava, era a Verônica que era a voz da razão. Sim. E todas essas coisas. De repente agora ele que é. Não, Verônica, você tá se autodestruindo aí. O que você quer fazer com a sua vida? Você quer ficar nessa cidade? Ele fala isso pra ela. Você quer ficar nessa cidade? E parece que ela sente falta de ser a voz da razão do relacionamento, né? E aí ela vê que ela é a destrutiva e não o Logan. Isso eu fiquei pensando muito quando eu assisti o episódio, porque era uma coisa que você tava falando já várias vezes, né? Como a Verônica é destrutiva, como ela quer que ele seja violento. E eu não tinha pensado por um lado que ela quer que ele seja violento, porque ele sendo violento, ela vira a voz da razão. Isso. Né? Ela vira o jogo, né? Pra ela ser a boa zona da história e ele ser o irracional. Então ela fica o tempo todo puxando ele pra baixo pra ela sair por cima. Olha que é horrível, destrutivo, né? Pra mim, a morte do Logan é o full circle. É tipo, esse personagem não tem mais o que fazer. Era a única coisa que segurava a Verônica nessa cidade. Que era uma cidade tóxica, destrutiva, suja, corrupta. Que não tem nada de bom pra oferecer na vida dela. Mas ela fica lá, encruada naquela cidade. Por causa do Logan, por causa de sei lá o que, presa ao passado, de alguma forma, presa à própria tragédia que definiu a vida dela. Sim. E aí o Logan precisa explodir pra ela ir embora. Não só o Logan precisa explodir, eu acho que no meio de tudo isso, eu vejo como se a cidade tivesse explodido. Sim. Metaforicamente e literalmente. Porque volta pra um lugar de ricaços, naquela cidade que ela vê que ela mesmo não tem futuro porque ela não quer estar naquele meio, né? E realmente, assim, a morte do Logan, pra mim, ela é muito acertada, porque a personagem cresce com a morte dele, né? Porque, assim, ele poderia fugir, poderia ser várias outras situações que a gente falou não seria legal, só que a morte dele faz ela ver que a vida dela parou e que, assim, se eu não tomar jeito, se eu não fizer uma terapia, se eu não lidar com os meus fantasmas, né? Já era, assim, eu vou sucumbir a essa cidade. E agora vamos falar da terapia. É o grande highlight, né? Eu falando de Soprano semana passada. Gente, a gente foi muito vidente, né? Foi. Você principalmente. Acho que essa foi uma bola sua. A gente tava muito torcendo pra ela fazer terapia. Pra que ela fizesse terapia, mas ela não só tava fazendo terapia, como ela tava falando as coisas pra terapeuta, né? Então, eu achei demais, achei muito importante ela ir atrás. Eu adorei. Eu achei que finalmente, se tem alguém que venceu aí, foi o time terapia nessa história. Então, terapia pra todos nós, é importante pra todo mundo. Faça terapia. Se a Verônica faz, você pode fazer. E aí, tem um negócio muito, muito louco desse episódio, que é o recado que o Logan deixa, né? O Logan deixa um recado pra terapeuta e ela mostra pra Verônica que não me parece uma coisa muito ética. Eu ia se falar fazer isso enquanto agora, terapeuta. Que bom que você trouxe, porque eu falei assim, isso não é ético, eu falei, vou mandar pra minha psicóloga, eu vou perguntar pra ela, isso é ético de se fazer? Porque eu acho que não. Eu acho que não. Ainda mais assim, você não sabe, assim, ela não era a terapeuta da Verônica. Você não sabe em que momento mental a Verônica tá na cabeça dela pra saber se ela vai ouvir esse áudio e vai ficar de boa. Você não sabe se ela tá no processo psicótico aí, se ela tem depressão, se ela tem... Se aquilo ali vai ser gatilho pra alguma coisa, se ela tá pensando em se matar. Nossa, não, e assim, os conselhos que a psicóloga dava, eu falava, o psicólogo, pelo menos os que eu conheço, não podem falar desse jeito com o paciente, então, não. É meio complicado, né? Eu fiquei aquilo ali. Mas assim, passei um pano nisso aí. Eu passei, porque... Na minha pano mental. Eu passei porque um pano mental. Se for pra ser melhor pra ela, se for pra ela ser uma pessoa melhor, pode ser meio esquisito, mas o importante é que tá acontecendo. Mas aí é bom porque ela vai procurar outro profissional, entendeu? Tô confiante nisso. Sim, eu quero falar do recado que o Logan deixa pra ela. Eu acho tudo muito simbólico, que a Verônica é uma pessoa definida pela tragédia, ela é marcada pela tragédia, marcada pela morte, marcada pelo tudo. E aí a gente acaba o episódio com a Verônica indo embora da cidade e ouvindo a voz do Logan, um fantasma, o Logan dizendo quem ela é. Eu achei isso muito simbólico. Tem muitas camadas aí, né? Tipo assim, da morte, tipo da tragédia, tipo a voz da tragédia dizendo assim, a Verônica é assim, ela é forte, ela se reconstrói, todas as tragédias
tragédias, ela vai se reconstruindo, E ao mesmo tempo que a voz da tragédia falando que ela vai se reconstruir porque ela cresce em cima das tragédias, né, que é o que ele mesmo fala, eu acho que também é uma situação que são homens definindo quem é a Verônica, né, porque a gente tem o pai dela o tempo todo falando quem ela era, e aí no momento de epifania, no momento em que ela quer mudar de vida, quem dá esse aval é a voz de um homem, não é? Eu fico pensando nessa volta. É para se pensar, pra gente dormir pensando nisso. Não é? Será que a gente precisa disso mesmo? Será que ela é o que ela é porque ela quis ser ou porque outros homens falaram que ela é aquilo? Cara, é meio doido, né? Tipo assim, quando teve aquela cena, e aí eu fiquei assim, o que será que o Logan vai falar? E aí ele fala, não, ela é muito forte, tipo, nossa, eu não sei se foi essa a lição que eu tirei dessa história toda. Sim. Mas assim, se você tá dizendo... Eu acredito. Se você tá dizendo, assim... Eu queria muito ter ouvido um insight da própria Verônica sobre ela mesma. Isso, sim. Antes de tudo isso, sem ouvir, sem o áudio do Logan, eu queria muito dizer assim, de tudo isso, o que ficou pra mim? O que ficou pra mim? A cidade explodiu, meu marido explodiu junto, essa cidade que moldou quem eu sou. Ela andando com as próprias pernas, eu acho, né? Então, né, eu acho que eu concordo muito com a sua crítica nesse sentido. Eu acho que você tem razão. Deveria ser ela por ela, né? Eu acho também, eu acho. Eu quero falar de uma coisa aqui, que é uma coisa muito importante que a gente não falou ainda, e que eu fiquei muito feliz, é que tá tudo bem com o Keith. Ai, sim, nossa, pelo amor de Deus, precisamos falar disso. De saúde e financeiro, porque eles receberam o dinheiro da recompensa. Finalmente! Então ele tá tudo bem, ele acabou o romance com o Clyde, também teve isso. Ai, mas eu achei foi um assim... término de amizade tão romance, eu achei, nossa, é um bromance que tá mais com cara de romance mesmo, hein? Eu acho que rolou alguma coisa que a gente não sabe. Eu espero que eles, em algum momento, virem amigos, porque nada é eterno a não ser a morte. Então... Verdade. Nossa, você tem toda razão isso. Agora eu vou dormir pensando nisso. Porque assim, os dois estão na cidade, ele vai ficar sozinho porque a Verônica viajou. Ele é um... Assim, é possível, né, que ele vire... volte, sei lá. Eu acho que eles estão namorando. Na minha cabeça, eles estão namorando. Nossa, seria um casal tão legal. A Verônica falou, ele tem uma namorada agora. Eu acho que ela se enganou. Acho que ela quis dizer namorado. E é o Clyde. Então é só isso. Esse fica aí meu insight. Gente, ia ser um casal de velhinhos muito legais. Eu ia adorar. Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que faz todo sentido. Fica aí minha sugestão. Mas eu fiquei muito feliz que, assim, o dinheiro da galera rica serviu pra alguma coisa que foi fazer o tratamento do Keith, descobrir o que ele tinha. E eu fiquei muito feliz que ele não tava definhando. Ai, nossa, também. Eu fiquei muito aliviada, de verdade. Bom pra ele. Eu fiquei bem aliviada. Todas essas desgraças, pelo menos isso, né? Exatamente. E aí eu acho que é isso, né? Eu acho que eu fiquei muito satisfeito, apesar da desgraça e da tristeza. Foi muito triste, mas eu acho que foi um full circle. Eu acho. Tematicamente foi muito importante, foi muito forte. Foi muito triste e muito importante, né? Porque... Eu acho que se fosse diferente, não ia ter o mesmo impacto, não ia fazer sentido com toda a história da série. Eu acho. E eu acho que funciona como um final poético pra Verônica. Ela ia embora, o Logan morreu. E ela vai embora, sabe Deus pra onde? Tipo, não fala pra onde ela vai. Ela só tá indo embora. Eu acho que funciona muito bem, tematicamente, simbolicamente. Acho que é um final muito poético pra ela, pra série, pra tudo que aconteceu. Mas ainda tem uma margem pra continuar. Porque eu acho que o Robert Thomas, se alguém der dinheiro pra ele... ele vai fazer. Ele faz, assim, toma aqui, o espaço e faz aí mais uma temporada. Que ele gosta do projeto. A própria Kristen Bell ama o projeto. Eu acho que, assim, é igual vários personagens que têm uma mitologia eterna, assim, enquanto estiver vivo, existe mitologia. Exato. E aí a Verônica, eu consigo imaginar, assim, embora eu acho muito simbólico, né, como eu falei, muito simbólico, muito poético, ela ir embora de Neptune, e eu não consigo imaginar a Veronica Mars fora de Neptune, porque eu acho também que não. Neptune é muito importante, é o universo, né, é tipo, sei lá, é como se fosse
fosse um universo de fantasia e de um gênero de fantasia, só que é um universo real, assim. Então tem os motoqueiros, tem os Fitzpatricks, tem a escola onde ela estudou, tem isso, tem aquilo, tem todo esse universo que faz parte dessa mitologia que a gente acompanhou, né? Esses anos todos. Então eu não consigo imaginar, mas dá pra fazer. Se o Rob Thomas quiser fazer, ele faz, né? Ele faz. Então dá pra fazer ela lá na outra cidade, ela tentando ser advogada, investigando casos, e com o fantasma do passado ali, pairando. Ela pode ir atrás do Leo. Ela pode ir pro FBI, trabalhar com o Leo, né? Ela pode fazer alguma coisa nesse sentido. Ou ela pode voltar pra Neptune, alguém pode arrumar uma desculpa. O pai dela mora lá, né? Eu então, acho assim, que visitar ela vai. Uma das coisas que eu acho que é bem legal também é porque no final ela fala, eu tô indo viajar porque estão me pagando bem pra resolver outros casos depois que saiu o documentário, né? Então, talvez ela virar uma autoridade em algum lugar pra resolver crimes, e aí isso também... Consultoria, né? Ela tá viajando o país resolvendo problema. Ó um mote interessante. Veronica Mars on the road. Eu acho que é super que pode possível. funcionar. E aí ela pode encontrar, em cada cidade, ela encontra alguém que saiu da cidade. Alguém do elenco, assim, tô aqui porque tô numa... Tipo, ela vai, aí ela tem uma rave, aí o Dick Casablancas tá lá, eu vim pra cá e tal. E ela esbarra com ele, ela tá sempre esbarrando com alguém da cidade. Com alguém de Neptune. Eu acho que eu assistiria qualquer coisa, nossa, na verdade. também. Veronica Mars em Sorocaba. Eu assisto. Comprando pastel na feira, eu veria. Eu assisto qualquer coisa. Então, Rob Thomas, o que você oferecer pra mim, eu aceito. O que você quiser, eu te dou, Rob Thomas. Mas o que você imagina mais, assim? O que você gostaria mais de ver, assim, se tivesse uma quinta temporada? Se tivesse uma quinta, eu queria ver ela tentando crescer profissionalmente, né? E tentar desbravar as cidades que ela fosse, ser uma personagem forte por ela mesma e não pelos fantasmas. Eu acho que seria um crescimento de personagem bem interessante, por mais que ela seja marcada pelos fantasmas, né? Não, eu acho que os fantasmas vão estar ali. Eu acho que o seu pitch, Veronica Mars Sopranos, eu acho que tem... eu acho muito importante. Eu acho que isso deve ser levado em consideração. Mas Veronica imagina... Mars, assim, todo dia ela tá lá na terapia contando alguma coisa. Nossa, ia ser foda. Eu acho que assim, exatamente, todo o episódio começa com ela na terapia e aí depois resolvia o que ia acontecer no episódio e aí tem a dualidade de resolver o caso e aí também tem a dualidade de resolver a sua cabecinha. Nossa, fica aí a ideia. Nossa, tá muito aí a ideia. Eu acho que sim, a gente tem que mandar isso aqui pro Rob Thomas, ele tem que ouvir imediatamente. Porque aí, eu acho que podia ter um caso por episódio, porque aí, por exemplo, pode até ter um mistério da temporada, mas assim, acho que tendo um mistério por episódio, abre um leque de possibilidades, sabe? De ter episódios focados, aí de repente pode ter um episódio com a Mac. A Mac não apareceu, porque, exato. Sei lá, não teve tempo. Mas pra gravar um episódio focado nela, assim, eu acho que funciona. Rola. Acho que a gente pode fazer isso acontecer. Ela tá lá, em Nova York, aí LA, não sei o que, alguma cidadezinha do interior ali. Eu acho que a gente tem que mandar... Eu vou mandar um tweet pra ele, pro Rob Thomas. Faz isso. Eu vou lá dar um like no seu tweet. Vai ser meu job, Ti, eu, nesse momento, me despeço de você. Não aceito. Não vou deixar. Não. A gente vai continuar falando aqui. Ai, Ti, eu estou, assim, arrasada, mas parece que eu tô com a missão cumprida aqui. Nossa, você leu a minha mente, eu ia falar exatamente isso. A sensação é de missão cumprida, porque eu acho que foi... Acho que fechou. Acho que foi tudo bem fechadinho. Triste, mas é como a vida. A vida acontece. Triste como a vida. Eu acho que é isso. Mas é isso, foi muito bom. Então, gente, assim, se você quiser, fala com a gente tá lá pra ouvir os seus anseios, as suas tristezas. Chora com a gente também. A gente vai precisar por muito tempo ainda. No Instagram e no Twitter, sou a Jéssica Correia. E eu sou Ora Thiago no Instagram e Ora Porra no Twitter. Então eu tô muito feliz e muito... Exatamente, missão cumprida, não é? Né? Ai, a gente arrasou, Jéssica. Arrasamos, vamos dar um high five de longe. Pá! Gente, um beijo, Ti. Um beijo, gente. O
podcast de Verônica Mars é escrito e apresentado por Jéssica Correia e Thiago Guimarães, dirigido por Alexandre Maron, produzido por Guilherme Pinheiro e Maiara Isidoro, editado por Jéssica Correia. É uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.